Olá pessoal, como vocês estão? Nós estamos chegando para nosso 17º devocional em torno do nosso tema anual, que é seguindo os passos dos heróis da fé na Bíblia e na história da igreja. E nos toca ainda estar no capítulo 11 de Hebreus. Estamos hoje trabalhando o capítulo 11, os versículos 27, 28 e 29, mas especificamente nesse devocional vamos trabalhar tão somente nessa parte 1, o versículo 27. Esse texto vem nos falando da fé de Moisés em tomar o povo de Israel, libertar-se da escravidão do Egito e marchar rumo ao seu destino, que era Canaã. Neste versículo 27 do capítulo 11 de Hebreus, a primeira coisa que me chama a atenção foi que o ato de Moisés deixar o Egito não foi um ato emocional, não foi um ato por um impulso ou qualquer coisa semelhante, qualquer ação de caráter exclusivamente humano. A razão que proporciona a saída do povo do Egito, a razão que leva Moisés a fazer com que o povo saísse do Egito é a fé. E uma vez mais nós vamos ver a fé como elemento de ação em cada detalhe da história desses personagens da galeria da fé. Esse deixar de Moisés do Egito agora é totalmente distinto do que foi aquela primeira vez que ele deixou o Egito. Na primeira vez, se vocês bem se lembram, quando ele vai separar uma briga e ali comete um assassinato, ele foge a partir das seguintes linhas. Ele comete um erro, ele sai fugido e na sua fuga a sua principal marca é o temor. Ou seja, sua saída foi movida por um erro, causada por um erro, em estado de fugitivo e baixo uma condição de medo. Por sua vez, na segunda saída, e nessa que diz respeito ao texto em ação, ele saiu com fé, ele saiu sem tremer ante o poderio de Faraó, e ele sai sossegado, ele sai tranquilo, porque ele está agindo debaixo de um plano de Deus. Desculpe. Quando faço as coisas na força do meu braço, é fatal, é natural. As consequências, geralmente, ou via de regra, elas são equivocadas. Quando eu faço as coisas pelo meu saber, pelo meu querer, pela minha vontade, pela minha capacidade, porque eu sou líder, porque eu sou chefe, porque eu sou o cara, porque eu sei, porque eu posso, porque eu tenho. Quando o meu eu é o elemento de ação, é o elemento no qual está centrado, quando na força do meu braço está centrado o ato que eu vou executar, em geral as consequências não são boas, são equivocadas. Nós temos que escolher entre sair do Egito, entre deixar os elementos que nos aprisionam, entre romper com as cadeias que nos atam. Nós fazemos isso ou por nossas convicções, nós mudamos o nosso quadro situacional, ou por nossas convicções, ou por nossas decisões, ou por sim ou sim, como se diz em bom espanhol, vai ser ou vai ser, vai ter que ser, ou eu faço mediante a fé. A fé eu farei sobre o tempo de Deus, sobre a direção de Deus, conforme os projetos de Deus, na vontade do Senhor. Então existe uma grande diferença entre eu agir pautado nas minhas convicções, nos meus desejos, nas minhas vontades, e eu agir pautado mediante a fé.
A fé age no tempo do Senhor. A fé age escondida no Senhor. A fé age debaixo do poderio do Senhor. A fé me conduz a atuar segundo a vontade soberana de Deus estabelecida para aquele propósito. Quando nós olhamos para Moisés, esse não é mais o Moisés como da primeira vez, que era embebido de Egito e tentava fazer algo pelos seus irmãos na força do seu braço. Agora, nós estamos falando de um Moisés que age por fé. Ele não mais faz a coisa como ele tinha feito antes, que ele tinha feito uma boa ação de maneira equivocada, que ele tentou resolver as coisas na força da sua arma, na força do seu cargo, na força da sua influência. Agora é um Moisés que age em sintonia com Deus. Agora é um Moisés que vem de uma experiência do deserto, que quando ele já não tinha ali um quadro de vislumbre como tinha no Egito, quando a força do seu braço resumia-se a uma vara, ele agora se depara com o Senhor que o prepara, o molda, o vocaciona, o lapida, trabalha detalhes na vida de Moisés nessa escola do deserto, para enviá-lo agora mediante uma ação de comunhão. A comunhão é a capacidade de termos afinidade de comum com, estarmos alinhados no mesmo propósito, no mesmo projeto, na mesma visão. Moisés agora agia pela libertação dos seus, mas não mais na força do seu braço, mas agia como um espelho da ação de Deus. Ele agia alinhado ao Senhor. E esse estar alinhado ao Senhor o fazia relacionar-se nessa intimidade, nessa comunhão com Deus, mediante a fé. Tudo que Moisés faz agora, o faz mediante uma ação de crer que é o Senhor com seu braço poderoso que tirará o povo do Egito, e não a força do seu braço natural. Moisés agora está fazendo a coisa em sintonia com Deus. Uma das grandes ações que a fé nos proporciona, ou de uma fé eficaz, é quando nós agimos baixo a vontade do Senhor, em sintonia com o Senhor, alinhados minha vontade com a vontade do Senhor. O tempo de fuga levou Moisés a refletir em suas ações, a refletir que a sua autossuficiência, que os seus mecanismos de resolução das coisas eram equivocados. Então agora ele é um ser que atua em plena dependência de Deus. A fé vai de mãos dadas com a dependência de Deus. É impossível falar em fé e não falar em dependência de Deus. A fé é mais que um grito de socorro, de desespero. A fé é uma descoberta consciente, plena, absoluta da suficiência do Senhor e da minha insuficiência, da grandeza do Senhor e da minha pequenez, do cuidado que Ele tem para comigo, então que eu tenho que ir e descansar em seus braços e depender integralmente dEle. Uma segunda coisa que eu vejo nesse texto de Hebreus 11, 27, é que Moisés agora faz as coisas e não gera nele, a sua ação não gera nele o mesmo temor que ele teve antes que Faraó pudesse matá-lo. Agora é um homem que atua por fé, e a fé extirpa o medo, é uma fé que afasta agora que ele tenha temores a Faraó. Agora ele tinha fé em Deus. No seu tempo de deserto, ele consegue desenvolver uma relação íntima com o Senhor. Ele redescobre as sementes, os princípios que lhe foram proposto, ensinado, orientado lá na sua pequena infância. Nessa redescoberta dos seus princípios e valores e nesse encontro com o Senhor, ele aprende a confiar integralmente em Deus. Atuar pela fé é uma ação de confiar que Deus é quem pode tudo
em todos, Deus é quem pode tudo em todos os tempos, que Deus é em prática o Todo-Poderoso. É imprescindível conhecermos os credos e creio até que os cristãos evangélicos do século XXI teriam que de redescobrir um pouco das nossas confissões de fé cristãs. Mas mais do que crer que Deus é todo-poderoso, nós temos que experimentar mediante a fé isso na prática. Experimentar no nosso dia a dia a certeza que temos em confiar no Senhor. Moisés agora ele conhecia o Senhor e isso gera uma relação de fé tão grande nele, que isso vai afugentar o medo que ele possa vir a ter de levar ao povo um desafio tão grande, de sair das garras de Faraó, de passar um mar vermelho que está fechado, de ir deserto afora e de chegar a uma terra prometida. Qualquer outro líder estaria temeroso em conduzir um grande grupo de pessoas assim, nessas circunstâncias. Mas Moisés está agora embebido não mais do medo que lhe fez fugir, mas de uma fé que lhe garante que maior é o braço do Senhor que intervém por ele. Quando estamos em temores, nós seguramente vacilamos. Quando nos esquecemos de que conosco quem está sempre é o Senhor, então nós temos a tendência de temer os faraós. Todavia, entretanto, porém, a fé nos ensina, a fé nos leva a descobrir e a depositar em Deus a confiança plena das coisas que somos, que temos e que fazemos. Nós aprendemos a chegar em Deus e da pequena à grande vitória nós sabemos que não é nossa, da pequena à grande batalha nós sabemos que não é nossa, seja um insignificante, minúsculo ser que tente nos atacar, ou o grande e imperioso faraó, não há grande e não há pequeno. Há adversários que estão sempre em uma peleja que não é conosco, mas que é com o Senhor, porque por sua fidelidade para conosco ele batalha as nossas batalhas, e por conhecermos sua fidelidade, entregamos cabalmente nossas vidas e os cuidados de nossa vida às mãos do Senhor e descansamos nele. E tudo quando estamos com nossa vontade alinhada à vontade do Senhor, é o seu projeto para ocorrer em nosso tempo, em nosso contexto, nós nos colocamos como o clássico eis-me aqui, para ser o agente que, por meio da fé, leve a cabo os projetos do plano global de Deus. E por fim, um terceiro e último elemento que eu encontro nesse versículo 27 do capítulo 11 de Hebreus, referente à fé de Moisés no que concerne a sua saída do Egito, é que Moisés agiu assim porque ele estava vendo o invisível. Moisés tinha a capacidade agora de estar diante de obstáculos tão grandes, mas a fé o conduzia a uma ação que somente a fé pode nos levar a fazer. A fé não é uma crença fraca. A fé não é uma crença que nos deixa em doble pensamento, que nos deixa cocheando em dois pensamentos. A fé não é aquele momento do Pedro que tem um instante de coragem, anda sobre as águas e depois sucumbe mar adentro, água adentro. Mas a fé nos dá fundamentos sólidos. A fé que vem da palavra que é a revelação de Deus. Essa sim nos dá fundamento sólido e não uma fé fraca, uma fé débil, uma fé que cocheia aqui e ali, mas ela nos dá uma fé que nos faz ver o invisível. Moisés podia contemplar um povo já dentro da terra. Moisés podia contemplar já um mar aberto. Moisés podia contemplar já uma sequência de milagres, porque pela fé ele contemplava as coisas mesmo que não fosse visível
aos seus olhos naquele momento. A fé de Moisés, a nossa fé, ela expressa uma confiança absoluta em Deus, à medida que nós nos mantemos irredutíveis, firmes naquilo que cremos. A fé não pode vacilar. A vida de fé não permite não agradar a alma do Senhor. A vida de fé não pactua, não joga com a possibilidade de recuarmos. A vida de fé, ela vem cravada das chamas da perseverança. Um homem de fé é um homem de perseverança. Um homem de fé, ele não vive movido pelo que ele vê, mas ele vive movido pelo que ele crê. E essa crença é firme, essa crença é perseverante. Todos os dias renovamos a nossa fé para manter-nos vivos, perseverantes naquilo que cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Eu concluo dizendo que a fé revela sua eficácia debaixo do manto de nossa comunhão com Deus. Não alimentar a fé é afastar-se de Deus. É impossível desenvolver uma vida de intimidade, de comunhão com Deus e daí alinhar nossa vontade a dele e executar os propósitos dele para a nossa vida, o nosso tempo, para o plano global de Deus no momento em que estamos vivendo. Sem a fé. Sem a fé, tudo que nós cremos sucumbe, mas mediante a fé, mediante ao histórico de fé de nossos irmãos da Bíblia e da história posterior da igreja, mediante as nossas próprias experiências de fé, mediante as experiências de fé vivenciadas em nossa comunidade congregacional, em nossa comunidade de fé, em nossa comunidade cristã. Somos edificados e alimentados pelo Senhor para nos aproximarmos dele e conhecermos sua grandeza, sua plenitude, e em momento algum abrirmos mão de vivermos e atuarmos em íntima comunhão com Deus, revelando isso em passos que deixem marcas na história, mediante um caminhar de fé. Que tenhamos uma fé assim como Moisés, uma fé que vê o invisível, que vence o medo e que nos leva a agir com ousadia, deixando marcas na história dos homens. E aqui por Madrid, seguimos vivendo como sementes do reino de Deus.